Fala pessoalzinho, tudo bem? Bom, beleza. Seguinte, hoje eu vou estar trabalhando com vocês então ainda dando complemento àquelas aulas de desenho, tá? Só que hoje eu quero que vocês entendam a diferença entre o traço tremido, que é esse daí que vocês estão vendo, o peludo, que é esse que vocês vão esboçando, e o firme. Eu quero que vocês trabalhem mais com firme hoje, tá? Só que para trabalhar com firme, vocês podem estar fazendo algo assim, ó. Pega ele e vem de um ponto ao outro. Imagina um ponto e imagina outro, tá bom? Vocês podem estar fazendo ele, por exemplo, assim, ó. Sacou? E aí depois faz um outro traço assim, ó, firme. Estão percebendo? Então a ideia é que vocês não trabalhem nada que seja muito difícil e talvez o abstrato seja a melhor opção para esse momento. Separei aqui um artista que ele trabalhava muito com esse traço. Ele chama Miró. Esse artista ele trabalhava com um surrealismo, isso não é abstração. Existem formas aí que demonstram o surrealismo dele, como olhos, estrelas. A abstração ela só é reconhecida como abstração quando não há uma figura reconhecida. Por exemplo, se aqui há um olho, já não é mais abstrato. Ele pode ser considerado uma outra coisa, e no caso dele era o surrealismo, tá? Era um outro tipo de surrealismo, mas ainda surrealista. Aqui, por exemplo, percebemos alguns desenhos, um rostinho, um bigode. Aqui, ó, um besourinho, entendeu? Aqui uma espécie de um bichinho também. Então ele criava seres inimagináveis, né? Surrealistas no meio a uma espécie de uma abstração, ok? Então tudo bem, é uma ideia mais ou menos assim que eu vou pedir para vocês fazerem hoje, tá? Lembrando que quase sempre ele usava apenas as cores primárias, o amarelo, o vermelho e o azul. Dá um contraste legal se vocês usarem só elas, tá? Aqui mais um exemplo de traços bem firmes dele, tá? O traço tremido, como esse daqui, ó, não é bem o que eu tô pedindo, tá? Mas esse daqui já tá mais firme, ó, sacou? Então a ideia é mais ou menos essa. E o traço firme, ele lógico não precisa ser só reto, ele pode ser um trabalho assim também, esse formato de coxinha que vocês estão vendo aí. Tá certo? Aqui também uma ideia que vocês podem estar usando. Ah, professor, eu não quero fazer o trabalho inteiro surrealista do Miró, mas eu quero implementar ele em outro lugar. Pode sim. No caso aí, colocaram no vestido da mulher, na vestimenta, enfim. E até a própria mulher que vocês veem em cima tá com um traço mais simplista, ok? Aqui vocês veem quatro trabalhos dele. Os quatro são em tonalidades diferentes, amarelos, azuis, enfim. E aqui um último que eu estou separando para vocês também, para vocês verem até uma certa noção, assim, uma certa identidade com a Tarsila do Amaral, que eu vou estar mostrando um pouco mais à frente, ok? Traços simples e firmes. Vamos lá. Passando isso, eu vou mostrar para vocês aqui o Alexander Calder, que é um cara que começou da escultura a tirar umas ideias para o mobile. Mobile é uma escultura de equilíbrio colocada geralmente no teto, beleza? Então vocês podem estar vendo aí, por exemplo, alguns exemplos das esculturas dele, que são exemplos claros de como uma escultura pode virar um traço e firme ainda por cima, né? Jogado no equilíbrio. Aqui algum trabalho, esse é um trabalho dele também, muito baseado em Miró, com certeza esse cara foi estudar Miró a fundo. E aqui eu tirei para vocês alguns exemplos de traços firmes também, feito a nanquim, tá? Então esse trabalho, por exemplo, ele é feito com um pincel, tá? Dá para perceber por causa desse finalzinho dele aqui, ó. A gente percebe que é um pincel que foi feito, é um pelo, provavelmente pelo de Marta, um pincel zero. E ele vai trabalhando, ó, daqui desse ponto até esse ponto aqui, ok? Então, tracejando dessa forma, nós podemos perceber a ideia do traço firme, porém de humor, né? É um trabalho aí que não entra na abstração nem no surrealismo. Esse é um desenho do Dudu Edu Edu. Esse aqui é um outro que é do fim, né? Do Hora de Aventura, que também são traços bem firmes e também feito no pincel, se percebe pela grossura e pela a diferença aqui na especificidade, ó. A gente percebe aqui ó, uma diferença para ver que não é no computador, é feito à mão mesmo, beleza? Bom, tem aqui algumas releituras também, alguns trabalhos, algumas imagens retiradas da Tarsila do Amaral com traços bem firmes, tá? Então, quer dizer, ele começa aqui, percebam que ele começa aqui, ele vem numa paulada só. Até o dedão. Para no dedão, começa a fazer aqui, entenderam? Então, a ideia é que vocês façam isso, tá? Aqui também,
percebam uma ideia de traço firme, né? E são desenhos simples, tem que ser simples para esse início, como esse último aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam um desenho, eu quero que esse desenho tenha esses traços firmes e depois vocês vão passar uma caneta ou, de preferência, o que eu mais quero, um pincel com uma tinta preta por cima, tá? Ai, professor, eu não tenho tinta preta em casa, né? Então tá bom, passa uma caneta, pode ser Bic, pode ser azul, pode ser preto, o que vocês encontrarem. E nessa caneta também o traço tem que sair de um ponto até o outro, tá bom? Esse ponto ele tem que conversar um com o outro, ó. Por exemplo, desse aqui do começo da perna até o dedão, mesma caneta. Primeiro o lápis, depois a caneta, tá? De caneta direto é até melhor, se vocês puderem fazer assim, tá? E, assim, eu gostaria que vocês dessem uma boa olhada no Miro e tal, para ver se vocês se inspiram também em alguma coisa, tá ótimo? Bom, esse é o trabalho que eu peço para vocês. Até a próxima e isso aí, se cuidem, abração. Até, valeu.